Uma coisa que sempre fez diferença, eu acho, na minha vida, é você poder, a hora que vai atender um paciente, você saber conversar de forma direta, que você mostre transparência no que você está oferecendo para ser feito, que o paciente não se sinta num lugar que você está empurrando o tratamento para ele, ou está sobretratando esse paciente. Eu digo assim, o paciente tem um dente incluso, tem um dente supranumerário, tem uma indicação de alguma cirurgia. Você tem que explicar isso de forma que ele consiga entender os benefícios do que vai acontecer se ele fizer, o que pode acontecer se ele não fizer, para o paciente conseguir pôr na balança e às vezes ele mesmo decidir junto com a gente, né? Porque não adianta você ser pontual na indicação, ser duro tem que fazer ou tem que fazer. Eu acho que o paciente tem que entender, você fazendo ele compreender o que ele precisa, fica muito mais fácil dele aceitar e aderir ao tratamento, vamos falar assim. Tenho certeza que muita gente já ficou na dúvida de quando pedir uma radiografia, ou melhor, a radiografia a gente acaba sempre pedindo, né? A gente sempre começa pelo menos com uma indicação de uma radiografia panorâmica para ter uma visão geral e localizar. Mas muitos dentes a gente tem que ter a tomografia para poder localizar. Então, muitas vezes a panorâmica vai ser suficiente, você vai conseguir resolver, vamos falar ali, 90% dos casos, mas vai ter muitos casos que para localizar, para saber se o dente está por vestibular ou por lingual, se ele tem proximidade com a raiz, por exemplo, no terceiro molar superior, o terceiro molar tem chance de ter reabsorvido a raiz do segundo, a altura que ele está, a proximidade com o seio maxilar. E a principal importância eu vejo da tomografia é quando o terceiro molar inferior já está formado e você não sabe se ele tem contato, a proximidade que o dente tem do canal do nervo alveolar inferior. Porque essa decisão, essa limitação pode te levar a fazer algumas coisas ou não, ou limitar vocês de algum movimento ou alguma osteotomia para o quê? Preservar a estrutura nobre do paciente e evitar complicações no futuro, como parestesias ou alguns problemas que você tenha durante a extração mesmo, para você poder localizar e definir a anatomia da raiz do terceiro molar quando ele já está formado. Então a tomografia tem sim suas indicações, vou deixar isso no link da descrição, as indicações mais precisas para poder você ter um resumo disso daqui, além do vídeo, né? Mas que você saiba que a tomografia ela é muito importante e ela vai se fazer presente no nosso dia a dia para você poder fazer um diagnóstico mais preciso. E daí dessa forma, porque o que acontece muito, o paciente marca a primeira consulta, ele ou já vem com a radiografia do ortodontista, ou alguém já pediu, ou você mesmo vai pedir. Você não vai pedir a tomografia logo de cara, né? É um exame mais caro, então você começa pela panorâmica e já explica para o paciente, vamos fazer a radiografia, se precisar vai indicar um outro exame para poder ter uma localização e um diagnóstico mais preciso do dente que a gente está planejando extrair. Então essas diferenças, e você explicando assim para o paciente, ele não vai se sentir bobo a ponto de falar assim, eu fui lá fazer uma panorâmica hoje, eu cheguei lá no dentista, ele pediu outro exame, parece que isso não tem fim. Então você explicando que a panorâmica resolve quase 90% dos casos, mas no seu caso eu preciso de um exame mais específico para poder fazer esse diagnóstico, essa localização e a indicação do tratamento mais preciso para o seu caso. Eu tenho certeza que muitos já passaram por isso, já tiveram essa dúvida, né? Por isso que eu coloquei isso daqui, porque no dia a dia a gente fica assim, será que eu peço? Será que o paciente não vai ficar chateado ter que fazer mais um exame? Então você tem que explicar e justificar por um motivo técnico, né? Que você como profissional tenha como justificar para o paciente, explicando dessa maneira a melhora que você vai ter para fazer o tratamento dele ou a cirurgia do paciente tendo esse exame na mão. E daí isso você não pode também assumir essa culpa, esse risco sozinho, porque você está tratando, o risco sempre é do cirurgião e do paciente, né? Do dentista e do paciente. Então a gente tem que dividir e exemplificar, explicar dessa forma para que fique tudo sempre bem claro. E a transparência vai fazer com que você ganhe confiança e esse paciente fique com você e feche com você o que você precisar fazer, porque o paciente também não é bobo, ele sabe que ele precisa e que ele não está fazendo uma coisa à toa quando você explica dessa forma e ele se sente bem orientado. Então se você tiver alguma dúvida sobre quando pedir ou não pedir, divide aí com a gente, comente aí, me fale o que você quer saber mais, né? Se a gente puder ajudar vocês nessa jornada de aprendizado, se você tem dúvida e está começando a trabalhar, terei o maior prazer em dividir conhecimento e poder ajudar você nessa jornada, tá bom?
Eu espero vocês até o próximo vídeo e continua aqui com a gente.